Outro dia, eu estava assistindo a um episódio de Orange is the New Black e uma das detentas do programa tinha um problema. Ninguém na prisão falava o idioma dela. Eles passam por todo um processo de confusão porque ela era do México, mas não falava o idioma que todo mundo associa com esse país, o espanhol. Em vez disso, ela falava náhuatl. Isso me levou a mergulhar de cabeça no universo das línguas mexicanas e a descobrir algo que talvez seja óbvio para qualquer pessoa do país, mas talvez não tanto para alguém de fora como eu. O México fala muitas línguas que não são espanhol e, na verdade, não tem nada a ver com o espanhol. Agora, não me entenda mal, o espanhol é a língua nacional, de fato. É falado por 90% da população, mas o México tem uma população tão grande, somando mais de 130 milhões de pessoas, que até mesmo as línguas minoritárias acabam tendo milhares de falantes, e em alguns casos, até centenas de milhares. E na verdade existem muitas outras línguas. A maioria delas é indígena, descendente do que era falado nas regiões do México antes do país existir e antes dos espanhóis chegarem e colonizarem. Hoje existem 68 diferentes línguas indígenas oficiais no país. A maior delas é o náhuatl. Essa é a língua falada pelas mulheres naquela série, com 1.600.000 falantes. O Maya Yucatec tem 775 mil falantes. Celtal tem 589 mil. E Tzotzil tem mais 550 mil, enquanto Mixteco tem 526 mil falantes. Mas, embora esses sejam os únicos 5 com mais de 500 mil de falantes, e Náhuatl seja o único com mais de 1.500.000 seguintes, à medida que você desce na tabela, não são irrelevantes nem um pouco. Tem o Zapoteca com 490 mil e outros 10 com entre 100 mil e 300 mil falantes cada um. Claro, a maioria dessas pessoas também fala espanhol. O caso mostrado na série seria uma rara exceção de alguém que é fluente apenas da língua indígena. Cerca de 10% das pessoas do país são assim. No extremo oposto, você também tem as línguas indígenas menos faladas, como Ixil, falada por 117 pessoas, ou Kikapo, falada por 62 ou até mesmo Aguatec, com apenas 20 falantes vivos atualmente. Isso me fez pensar, como tantas dessas línguas sobreviveram à hispanização do México e por que algumas delas mantiveram tantos falantes enquanto outras são faladas por apenas um punhado de pessoas. Para entender isso bem, é preciso conhecer as línguas e quem as fala, além de sua origem. A existência de tantas línguas indígenas no México tem, é claro, a ver com a história dos povos que viviam lá antes da chegada dos espanhóis e de outros europeus. Então, para entendê-las, precisamos primeiro entender a história do México como um todo. O período pré-colombiano do México é muito interessante, principalmente porque o conceito de um México unificado simplesmente não existia. O que existia era uma colcha de retalhos ou uma coleção de antigos e pequenos reinos independentes, alguns mais poderosos que outros, alguns em alianças, outros em guerras, e cada um deles falando suas próprias línguas. A mais famosa dessas línguas é o náhuatl, que era o idioma do povo mexica, que construiu a mais famosa e poderosa de todas essas culturas, o Império Azteca. Ele estava centrado no Vale do México, em Tenochtitlan. Os mexicas usavam o náhuatl como idioma, mas também como uma ferramenta de administração imperial, porque eram muito poderosos. Eles conquistaram ou exigiram tributos de muitos dos outros grupos ao redor. E assim, o náhuatl se espalhou muito além de suas fronteiras originais e de seu grupo original de falantes, chegando muito ao sul e, em alguns casos, até a América Central. Mas os astecas não substituíram a língua de todo mundo quando chegaram. Eles meio que se sobrepuseram a diversas culturas. Não havia necessidade de eles se livrarem das outras línguas. Então, elas meio que existiam lado a lado. Isso ajudou todas as outras línguas maias a sobreviverem também. Por exemplo, a oeste deles estava o Império Purépecha, também conhecido como Estado Tarasco. Os purépechas falavam uma língua que os linguistas chamam de isolada, ou seja,
que não tem nenhuma relação conhecida com qualquer outra língua do mundo. Eles eram meio que os rivais mais fortes dos astecas. Eles defenderam suas fronteiras com sucesso. Na verdade, eles usavam um tipo de metalurgia avançada. É bastante fascinante e era algo meio raro em toda a América. Mas, de qualquer forma, isso garantiu que a língua deles permanecesse dominante na região que hoje é Michoacán. E eu acho interessante que a gente percorra um pouco o México de hoje e entenda onde cada cultura antiga existiu e quais línguas eles usavam, porque essas são as línguas que, em muitos casos, sobrevivem até hoje. Mais ao sul e a leste, a paisagem era dominada pelas várias línguas maias, que estavam ligadas aos remanescentes das grandes cidades-estado maias clássicas, que muitas vezes chamamos de Império Maia. Eles não eram um império, mas isso não é o foco do vídeo. Eles falavam esse conjunto de línguas. Na península de Yucatán, a língua maia yucateca era o padrão, falada em uma série de pequenos reinos ou Cuxacabalob, como Mani e Sotuta. Essas eram províncias independentes que compartilhavam uma cultura e uma língua comuns, mas frequentemente também estavam em guerra umas com as outras. Enquanto isso, nas terras altas do que hoje é Chiapas e Guatemala, grupos como os Quiché e os Caxiquel, aliás, provavelmente estou pronunciando todos esses nomes errado, mantinham seus próprios reinos com línguas maias distintas, mas relacionadas. Suas línguas serviam como o principal veículo para seus sofisticados registros astronômicos, científicos e históricos, como o Popol Vuh, que é uma espécie de registro mitológico, mas também histórico, da existência deles como povo. Então, no terreno acidentado de Oaxaca, as culturas zapoteca e mixteca criaram uma rede muito densa de cidades-estado rivais. Os zapotecas, centrados em Monte Albán e mais tarde Mitla, usavam várias línguas zapotecanas, que fazem parte da família Otomangue. E falando dessa família, é importante notar que essas 68 línguas estão agrupadas em menos famílias. Existem essencialmente 11 delas. Os estados-cidade maias são um bom exemplo disso, eles têm uma família própria. Isso significa que muitas dessas várias línguas são, de certa forma, mutuamente compreensíveis, ou pelo menos compartilham uma herança comum identificável. Este mapa mostra onde elas estão. Bem perto dos zapotecas, os mixtecas que mencionei eram famosos por seus pequenos reinos. Eles são essencialmente pequenos reinos, como Tilatongo, Tutetepec e cada rei mixteca. Acho que eles os chamavam de Iá. Governavam um pequeno território e tinham uma língua própria ou até mesmo exclusiva. Essas línguas eram usadas em seus famosos códices, esses tipos de livros dobráveis que usavam escrita pictográfica para registrar as genealogias e as conquistas de seus governantes. Mas, como a geografia de Oaxaca é tão montanhosa, esses pequenos reinos muitas vezes permaneciam relativamente isolados. É por isso que existem tantas variedades diferentes e mutuamente ininteligíveis de zapoteco e mixteco faladas nessas mesmas montanhas hoje em dia. É semelhante ao motivo de Papua Nova Guiné ter várias línguas únicas. Já mencionamos isso em vídeo anterior. As comunidades são tão isoladas por montanhas, fortalezas e rios que acabam se desenvolvendo tantas línguas diferentes. Se você já criou conteúdo ou tentou fazer um vídeo, sabe quanto material é preciso para produzir algo interessante. Uso uma ferramenta que oferece diversas opções para melhorar minhas histórias, visual e sonoramente. Essa ferramenta é a patrocinadora deste vídeo, Storyblocks. Com uma biblioteca de mais de 7 milhões de recursos de alta qualidade feitos por pessoas, o Storyblocks facilita encontrar o que preciso e mantém o processo simples e rápido. Como uma ferramenta criativa tudo em um, ela reúne vídeos, músicas, efeitos sonoros, modelos e muito mais, tudo em um só lugar. Assim, posso focar em contar a história sem alternar plataformas, já que eles oferecem ferramentas de IA para facilitar a produção. A narração por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar uma narração com som natural, e se você precisar de visuais personalizados, a IA deles. A edição de vídeo com tecnologia da Runway ajuda você a gerar e refinar cenas mais rápido, enquanto ainda mantém o controle criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente no Premiere Pro e no After Effects,
com o plugin Storyblocks. Assim, o fluxo de trabalho segue rápido, simples e mais fácil de gerenciar. O Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma forma econômica de produzir vídeos bem acabados mais rápido. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então aproveite agora. E agora, vamos voltar ao vídeo. Na costa do Golfo, os povos Totonaca e o Azteca também mantinham seus próprios territórios. Os Totonaca estavam concentrados em cidades como El Tajín e mais tarde Cimpoala e falavam suas próprias línguas. Eles foram dos primeiros a encontrar os espanhóis e rapidamente se aliaram a eles para escapar das pesadas exigências de tributo que os astecas impunham, por exemplo, mas sofreram com a colonização mesmo assim. Mais ao norte, os huastecas representavam um mistério linguístico bastante interessante em meio a tudo isso. Eles falavam uma língua maia, embora estivessem separados do mundo maia por centenas de quilômetros. O motivo disso parece ser que eles vieram do mesmo lugar há muito tempo, e o isolamento geográfico permitiu que mantivessem aquelas características linguísticas de onde vieram, mesmo estando cercados por outras culturas. Nas regiões do norte, o território girava menos em torno de aquelas cidades de pedra maciças que associamos aos astecas, e mais sobre as nações chichimecas, um termo que os astecas usavam para um grupo de povos nômades ou seminômades. Isso incluía os otomi, que viviam nas fronteiras dos impérios centrais. Eles falavam uma língua otomangue. Os otomi eram frequentemente utilizados como uma espécie de companhia de guerreiros mercenários, tanto pelos astecas quanto mais tarde pelos espanhóis. E, curiosamente, isso ajudou a sua língua a persistir nas terras altas centrais. Como lutaram dos dois lados, eram vistos como úteis por ambos e não foram conquistados nem substituídos cultural e linguisticamente. E só para concluir, mais ao norte estavam os Jaramuri ou Tarahumara. Muitos desses povos têm nomes diferentes, nos cânions de Chihuahua e os Yaqui ao longo dos rios de Sonora. Esses grupos não tinham reinos como na Europa, mas eram organizados em comunidades autônomas. As línguas deles pertenciam à família Uto-Azteca, tornando-os uma espécie de parentes distantes dos falantes de Náhuatl ao sul. Isso é interessante, mas quando os espanhóis chegaram e conquistaram esses territórios, trouxeram o espanhol. Ela passou a ser a língua da administração, dos impostos, militar e da educação dali em diante. Ao mesmo tempo, milhares, se não milhões de falantes das línguas nativas morreram devido à guerra ou a doenças, reduzindo o número desses falantes nativos. Mesmo assim, não houve mortes ou hispanização suficientes para que desaparecessem totalmente. E assim podemos entender por que tantos existem até hoje. É porque o México não era unificado e suas muitas comunidades estavam geograficamente isoladas. Mas a sobrevivência é o que mais me fascina. Quando doenças europeias como varíola e tifo dizimaram os principais assentamentos, os sobreviventes muitas vezes recuaram ainda mais para o que era chamado de Tierra Caliente ou as Montanhas Profundas, onde os espanhóis achavam difícil demais ou caro demais seguir. E nesses refúgios remotos, as línguas nativas também sobreviveram. Além disso, muitos grupos indígenas eram de certa forma mestres do que você poderia chamar de adaptação seletiva. Adotavam nomes espanhóis e se convertiam ao catolicismo para agradar às autoridades coloniais, mas conduziam os assuntos internos da comunidade, os rituais agrícolas tradicionais e a vida familiar inteiramente em suas línguas maternas. Curioso, pois situações parecidas ocorreram na Europa. Mesmo na Espanha, quando a coroa expulsou judeus ou forçou muçulmanos a se converterem ao cristianismo com a Inquisição, muitos se converteram publicamente, mas seguiram praticando suas religiões originais em segredo ou reservadamente. Com a língua aconteceu algo semelhante. Como os espanhóis muitas vezes se contentavam com essa demonstração externa de lealdade e o pagamento de tributos, eles realmente não fiscalizavam o que era dito nas casas particulares das comunidades. E isso permitiu que as línguas permanecessem vivas no ambiente doméstico, sendo passadas de mãe para filho, como uma espécie de herança que as espadas espanholas e as pragas europeias
não podiam alcançar. Mesmo com a queda populacional, a densidade de falantes em lugares como Yucatán ou os vales de Oaxaca permaneceu alta o suficiente para que o cenário linguístico nunca se tornasse totalmente espanhol. Isso gerou resiliência cultural, permitindo a recuperação das línguas conforme as populações se restabeleciam. Então, entendemos por que existem tantas línguas, já que o México não foi unificado, havia isolamento geográfico dos antigos reinos, e elas sobreviveram porque os espanhóis não se importaram ou não conseguiram apagá-las. Mas como elas realmente soam hoje em dia? Comparar essas línguas com o espanhol ressalta o quanto são profundamente diferentes e ligadas a estruturas sociais pré-colombianas específicas. O vocabulário do espanhol, é claro, é fortemente influenciado pelo mundo europeu e mediterrâneo, com palavras como cabalo ou trigo que foram trazidas pelos colonizadores. Em contraste, as línguas indígenas têm vocabulários altamente especializados para a paisagem americana. Por exemplo, enquanto o espanhol tem a palavra sejo para uma colina ou montanha, o zapoteca usa termos diferentes com base na relação da montanha com a comunidade e seu status sagrado. Em arhuato, a palavra para governante é tlatoani, que literalmente significa aquele que fala, enfatizando que o poder de seus reis estava enraizado na autoridade de suas habilidades oratórias. Essas línguas tratam a identidade de maneira única, inclusive nas comparações de palavras. Em espanhol, persona significa pessoa, mas em muitas línguas indígenas a palavra é única e costuma indicar pertencimento a uma comunidade maior, ou o que você poderia traduzir como um verdadeiro humano que segue as tradições dos ancestrais. A palavra para terra em espanhol é tierra, com foco no solo. Em mixteco, a palavra para terra ou solo é nu'um, que muitas vezes é a mesma raiz usada para vila e povo, mostrando que para os reinos mixtecos não havia separação entre o solo, a cidade e as pessoas que viviam ali. Ao comparar as línguas, você percebe que elas diferem bastante, inclusive entre as indígenas. Apesar de dividirem o mesmo espaço geográfico, geralmente não têm relação entre si. Um falante de arhuato e um falante de maia pertencem a mundos linguísticos tão diferentes quanto o inglês e o chinês. Eles podem ter compartilhado uma origem comum em algum momento no passado de onde vieram seus ancestrais, mas o uso dessas línguas, por comunidades tão únicas em outros aspectos de sua existência e tão isoladas geográfica e politicamente, contribuiu para que elas evoluíssem de maneiras completamente diferentes. E todas essas características linguísticas mostram que as línguas não sobreviveram apenas por acaso. Elas eram os sistemas operacionais essenciais para esses pequenos reinos e impérios, projetadas para descrever um mundo de montanhas sagradas, terras comunais e linhagens reais, que existiam muito antes de uma única palavra em espanhol ser falada no México, ou em qualquer parte das Américas, aliás, e embora o espanhol seja o idioma mais falado lá hoje, muitas dessas línguas permanecem como prova da história pré-colonial da região. Muitas delas estão em declínio. Muitas ainda são faladas por pessoas suficientes para resistirem por muitas décadas ainda, pelo menos. Então, acho que vamos ter que esperar para ver se esses remanescentes linguísticos do México pré-colombiano vão sobreviver no futuro.